começa a edição de hoje falando de uma campanha, o Maio Laranja, que é uma campanha de prevenção e conscientização sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio José Lázaro Lopes, presidente do Conselho Tutelar aqui de Barreiras. Seja muito bem-vindo, José. Bom dia, Lu. Satisfação mais uma vez estar aqui e para falar desse tema tão relevante que é o Maio Laranja, que trata do combate e da conscientização do abuso contra crianças e adolescentes. Já queria que você começasse falando sobre a atuação do Conselho Tutelar aqui em Barreiras. Como é que ele funciona? Então, Lu, o Conselho Tutelar de Barreiras, ele funciona com o recebimento de comunicações de violações de direitos. Essas comunicações, elas vêm por diversas fontes. Vêm diretamente da sociedade, vêm através dos hospitais, através das delegacias, através dos órgãos, seja jurisdicional, não jurisdicional. Da mesma forma, vem dos direitos humanos, que é o principal canal de denúncia, que é o Disque 100. Uma vez o Conselho recebe a comunicação de violação de direito, o Conselho ele evolui para o atendimento. Realizando o atendimento, ele classifica o atendimento para poder direcionar e aplicar as medidas pertinentes a cada caso. Então, se entender que há necessidade de aplicar uma medida, o Conselho vai aplicar as medidas cabíveis, vai requisitar do equipamento, o próximo equipamento da rede, que garanta o atendimento e que o direito da criança ou adolescente seja zelado. Ou, da mesma forma, se necessário for, apresentar uma notícia de fato para o Ministério Público e apurar a parte criminal. Geralmente, quais os casos mais comuns que vocês se deparam aqui em Barreiras, José? Então, o Conselho ele atua de forma É bem amplo, né? bem amplo, e assim, a gente costumamos divulgar dados, mas informações de cada caso incorrem em segredo de justiça, mas nós temos um alto índice de abuso, muito grande, mas os atendimentos que mais chega a ter o Conselho de Barreiras é negligência e violência doméstica. Como é que é feito esse contato? Ou seja, as pessoas elas também podem denunciar, né? Sim, inclusive a lei, a Constituição e o ECA diz que deixa bem claro que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, a sociedade, de modo geral, pode e deve denunciar, porque a partir do momento que alguém tenha conhecimento, e não necessariamente de um direito já violado, de suspeita de violação, se não denunciar, é conivente. Então, toda a sociedade pode e deve denunciar. Quando você traz esses dados de abuso sexual contra crianças e adolescentes, geralmente são de pessoas da família? A grande maioria absoluta está inserida em um contexto familiar, ou em relação direta com familiares ou pessoas próximas que tenham convívio. Então, a grande maioria das violações de direitos está no contexto de convivência familiar. E o que é que acontece quando a vítima, ela se inibe, ela não fala nada? Vocês têm todo esse manejo, digamos assim, com aquela criança, com aquele adolescente. Eu queria que você falasse do pré, né, quando vocês recebem aquela criança, e o depois, como é que fica, para onde eles vão, como é que funciona isso? Então, cada caso É individualizado, né? exatamente, cada caso tem um contexto diferente. Uma vez que o Conselho recebe a comunicação de violação de direito, o Conselho evolui com o atendimento. A depender do caso, eu posso citar o caso de abuso. O Conselho Tutelar, ele não faz a escuta qualificada. O Conselho, tendo indícios, o Conselho As vai... provas, né? Exatamente. O Conselho vai, não necessariamente prova, basta ter indícios, o Conselho vai requisitar uma escuta qualificada através de um psicólogo, Que já tem todo aquele tem preparo, toda uma né? rede de proteção que está esse amparato. Então, até mesmo para não revitimizar a vítima. Então, assim, nós fazemos o acolhimento, faz a escuta da família, de pessoas que possa agregar informações e vamos requisitar uma escuta qualificada e imediatamente apresentar um notícia de fato ao Ministério Público para que o suposto agressor, afaste do convívio, porque, na maioria das vezes, a sociedade acha que tem que tirar a criança. E quando se tira a criança, o adolescente, você está punindo a vítima duas vezes. Em última instância, quando não há possibilidade de retirar
o agressor ou quando o agressor está inserido diretamente no contexto familiar que da mesma residência, aí não havendo a possibilidade de colocar essa criança em uma família extensa, aí aplica-se a medida de acolhimento institucional, que é a última medida que o Conselho entende que deve ser aplicada. Vamos falar dessa campanha. O que é que essa campanha traz de reflexão e o que é que a gente precisa pensar nesse mês, que é o mês de maio? Então, a campanha, como diz, é uma campanha de conscientização, de enfrentamento, e a sociedade tem que entender que é importante, é preciso e é necessário denunciar. Então, como diz o tema, faça bonito. Então, se você tem informação ou suspeita que uma criança ou um adolescente vem sofrendo violência ou abuso, denuncie. E daí nós temos que entender o que é um abuso e o que é uma exploração. Porque assim, toda pessoa de 0 a 18 anos é menor de idade. E toda pessoa de 0 a 14 anos é vulnerável. E a lei é bem claro que até 14 anos uma pessoa não tem cognição suficiente para entender e decidir sobre cunhos, sobretudo sexual. Então, são vulneráveis e perante a lei é crime. E o abuso, ele não se dá somente com o toque. Sabemos que hoje nós temos a internet, que é uma prática, exatamente, que é uma prática bem rotineira, inclusive nós temos visto aí na mídia alarmantes os dados. Então, assim, nós temos que ter esse cuidado, porque o abuso, inclusive, temos que ter um cuidado para não confundir o afeto com o abuso. Isso é importante. Sim. Só para a gente finalizar, José, quais são os canais de denúncia? Então, o principal canal de denúncia para a comunicação de violações de direitos é o Disque 100, que é o Contato dos Direitos Humanos. O Disque 100, ele fica em Brasília e a partir do momento que recebe a denúncia, ele direciona para o conselho competente de cada município. Lembrando que as denúncias elas são anônimas, e aqui em Barreiras também nós temos o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar ele tem os seus canais de comunicação, que nós temos um WhatsApp, que é o 779-9952-1640. Temos também o Instagram do Conselho e temos um número fixo, que é o 3613-5510. Essas comunicações ou denúncias feitas ao Conselho de Barreiras, mesmo não sendo anônima, o Conselho mantém o sigilo total da denúncia. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Obrigado e satisfação. Então, 18 de maio é o dia da conscientização e do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual contra criança e adolescente. Então, peço a cada um de nós que faça bonito, denuncie, porque quem cala é conivente. Então, que possamos fazer de todos os dias um 18 de maio. Obrigado.